Então, abra sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Romanos, e deixa eu dizer o seguinte para você: se você não tem uma Bíblia, erga sua mão, que os irmãos lá atrás, os colaboradores, eles vão trazer até você. Por quê? Porque a nossa intenção aqui é que você aprenda da Bíblia. Não é de uma análise de autoajuda, não tem nada disso. A intenção é que você aprenda da Bíblia. Então, não tenha vergonha de erguer a mão aí, inclusive já tem várias Bíblias aí à disposição. Espero que o pastor tenha sido generoso e tenha dado uma Bíblia de letra grande, né? Que às vezes tem aquela letra pequenininha. Não? Então é para prestar atenção mesmo, né? Então, se você achou aí a sua Bíblia, abra ela na carta de Paulo aos Romanos, no Novo Testamento, e mantenha ela aberta nesse texto bíblico, porque vai ser aonde nós vamos trabalhar e onde nós vamos caminhar juntos. Só que nós vamos fazer a leitura dos versos de 5 até o 11. Por quê? Porque esse trecho da carta, ele está conectado. Então, a gente já fez a exposição na última vez que nos encontramos, dos versículos 5, mas agora a gente vai fazer o restante e é importante ler para a gente poder, juntos, compreender a mensagem. Então, o apóstolo Paulo escreve assim na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí vem o verso 9, que é onde nós exporemos hoje. Ele diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos mais um instante. Pai Santo, graças te damos por termos a liberdade de abrirmos as nossas Bíblias e aprendermos a tua palavra. Ajuda-nos, nos dá direção, nos ajuda a sermos confrontados por meio da palavra e que a tua palavra vença. Vença qualquer rebeldia, vença qualquer tradição equivocada, para que nós possamos te servir. Esse é o nosso desejo e oração. Amém. Queridos, pelo tempo que nós já estamos nessa cartinha aqui, deixa eu ver se está lá, 34, é a 34ª pregação. Mas já fazem, eu acho que uns 2 meses que nós não visitamos de novo aqui a Carta aos Romanos, né? Então, para você que está nos visitando a primeira vez, nós temos uma exposição sequencial da Bíblia. O que é isso? Nós temos um livro, e nesse livro nós vamos capítulo a capítulo aprendendo. Então, você não vai encontrar aqui, salvo algumas exceções de datas especiais, como o Dia dos Pais, trechos isolados. Então, por exemplo, o pastor Fernando está em qual livro? Atos. Então, você vê que ele está sequencialmente. E eu tenho a oportunidade aqui, o privilégio nos cultos de ceia, trazer a carta aos Romanos. Então, nós já estamos no capítulo 8, já caminhamos bastante. E uma recapitulação aqui rapidinha é importante. O capítulo 8, ele tem como tema central, o ápice dele, a união com Cristo, que é o relacionamento dos seres humanos por meio da fé com Cristo. E é comum Paulo fazer isso na carta aos Romanos e também nas suas outras cartas, contrastes entre aqueles que estão unidos a Cristo, características indispensáveis desses que estão unidos a Cristo, e daqueles que não estão unidos a Cristo. Na Bíblia, você vai ver que essa expressão muitas vezes ela é descrita da seguinte forma: estar na carne. Você cantou algumas músicas já, você lembra. Então, a ideia de estar na carne é o oposto
da união com Cristo. Ou também Paulo utiliza aqui com frequência na carta aos Romanos a palavrinha domínio, para dizer estar debaixo de um domínio, que enfatiza o senhorio e o controle. Então, o título da última pregação que nós fizemos aqui nessa carta, uma importante autoanálise, ele permanece, continua sendo o mesmo título, porque ele estava no mesmo trecho, e também porque Paulo continua fazendo algo que ele costumeiramente faz, informações importantes para a vida cristã. Só que agora, Paulo ele vai chamar os leitores a uma importante autoanálise. O que é uma autoanálise? É você olhar para dentro de si e pensar, eu encontro isso em mim? Isso aqui que eu estou vendo é algo que quando eu penso na minha vida, existe? E essa autoanálise, ela vai tanto evidenciar benefícios da união com Cristo, vai ter esse aspecto positivo, quanto vai ter o aspecto de chamar ao arrependimento aqueles que nunca creram, aqueles que se encontram ainda debaixo da carne, da união com a carne. Ou aqueles, então, também que aconteciam, que estavam meramente convencidos de ter uma vida religiosa. E isso é muito perigoso, é o que acontece com frequência. Pessoas que não não dizem assim, eu sou ateu. Você não vai encontrar isso muito, mas são pessoas que são convencidas de uma religiosidade que não é bíblica. Por quê? Porque elas continuam vivendo suas vidas de um modo oposto ao que a Bíblia ensina. E aqui o objetivo é que você possa tanto se deleitar nos benefícios disso, quanto você que não está em Cristo se arrepender e aproveitar dessa união. Nós veremos isso nesse texto aqui dos versos 9 a 11, pelo menos com 4 características presentes na vida cristã. Olha aí o verso 9, é a primeira característica, está no verso 9. A habitação do Espírito é incompatível com uma vida de pecado. Verso 9. A habitação do Espírito é incompatível com uma vida de pecado. A parte A do verso 9 aí, ele diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. Então, note que Paulo aqui, ele está diretamente fazendo um contraste entre o que ele falou antes. Então, Paulo passou os últimos versos descrevendo aqui desse capítulo, versos 5, 6, 7 e 8, a impossibilidade daqueles que estão na carne agradarem a Deus. Lembrem que estar na carne é a ideia de ter uma natureza pecaminosa. É isso que estar na carne representa. Por que ele diz isso? Eles dizem, quem está na carne não consegue, não pode e não quer agradar a Deus. Não quer agradar a Deus. Estar na carne diz respeito ao domínio da natureza humana pecaminosa, que acontece com todos aqueles que não têm a habitação do Espírito. Note aí que ele diz, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. O apóstolo Paulo fala que aqueles que não têm o Espírito habitando dentro deles não podem ter amizade com Deus. E a pergunta que nós faríamos aqui é, o que é a habitação do Espírito? E um pouco aqui de teologia bíblica vai nos ajudar. Por quê? Porque, irmãos, é importante lembrarmos que a Bíblia ela é inteira escrita com harmonia. O Antigo Testamento e o Novo, eles não se confrontam no que diz respeito à contradição. Eles contam uma história e essa história vai se complementando. E é impressionante isso, porque foi escrito ao longo de centenas de anos, por pessoas diferentes. Então, deixa eu aqui rapidamente explicar que a habitação do Espírito é o cumprimento de uma das promessas feitas por Deus lá no Antigo Testamento, chamada de Nova Aliança. Nova Aliança. A Bíblia, ela narra sobre várias alianças que Deus fez ao longo da história. Deus fez uma aliança com um homem chamado Noé, Deus fez uma aliança com um homem chamado Abraão, depois Deus fez uma aliança com Davi. E aí, na carta aos Romanos, a aliança que está aqui em ênfase é uma aliança chamada aliança da lei, ou aliança mosaica de Moisés. Uma aliança feita por meio de Moisés, que tinha a lei de Deus, os mandamentos, os escritos. E ainda nós vemos na Bíblia uma nova aliança, posterior
a aliança mosaica. Então, aliança ou pacto, que muitas vezes se chama, é o termo dado para um compromisso. Então, poderíamos dizer, Deus fez vários compromissos ao longo da história. E a aliança aqui em destaque, conforme eu já disse na carta aos Romanos, e conforme você deve lembrar dos outros 30 e poucos episódios que nós já falamos, é a aliança da lei. E diz respeito a todas as leis recebidas e que deveriam ser cumpridas pela nação, sob a pena de bênção ou maldição. Se guardassem e obedecessem, bênção. Se desobedecessem, maldição. E nós vamos ver os desdobramentos disso, dessa aliança mosaica, nos livros do Êxodo e nos livros de Deuteronômio. Então, se você nunca viu e não sabe do que se refere isso, depois chega em casa e leia. Êxodo e Deuteronômio. Aqui, o que engloba é aquele episódio onde Moisés vai lá em frente ao faraó e fala, olha, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. E o faraó diz, quem é esse Deus para eu deixar ir? E aí o resultado depois do livro de Êxodo conta. Então, o povo foi liberto por meio de Moisés, e a marca principal dessa aliança recebida é que ela era condicional. Sabe o que é uma aliança condicional? Ela depende de condições para se cumprir. Então, se o povo obedecesse, eles teriam bênçãos. A terra daria fruto, os inimigos não os perseguiriam, eles seriam frutíferos, eles não teriam abortos de crianças, eles seriam realmente abençoados aonde eles estivessem. Mas se eles desobedecessem qualquer uma das regras dessa lei, maldição. E você, se você tem um pouquinho de familiaridade, você vai ver que Israel, ele falhou em cumprir tantas exigências. Falhou por dois motivos. Por sua própria incapacidade, ele desobedeceu com frequência, quanto também por sua compreensão equivocada do que era a lei. Porque a lei não era apenas um rito exterior, como nós chamaríamos hoje de religiosidade. Então, a lei não dizia respeito, por exemplo, a você, olha, eu vou fazer uma procissão para cumprir uma promessa. Isso é exterior. O objetivo da lei sempre foi fazer com que Israel entendesse aquilo que Jesus falou dos dois grandes mandamentos, que a lei estava firmada, amar a Deus e o próximo. E nós vemos nos desdobramentos da história bíblica, ao longo de centenas de anos, isso é história, isso não é mito. Se você colocar lá, hoje no Google assim, tem inteligência artificial, né? Pelo menos isso aparece quando eu procuro alguma coisa. Coloca lá, saída do Êxodo. Vai escrever lá, Êxodo é um mito judaico de que o povo foi liberto por meio de 10 pragas no Egito. Isso não é mito, isso é história. Agora, tem pessoas que vão querer jogar como mito, porque se você abraçar que isso é história, o que você faz com a história vai determinar muitas coisas. Então, a nação de Israel, por centenas de anos, se afastou e cada vez mais caiu em idolatria. O que é idolatria? É não adorar o Deus verdadeiro. Então, no caso de Israel, eles adoraram vários deuses dos outros povos. No nosso caso, pode ser adorar até mesmo os nossos filhos, de forma a substituir o lugar de Deus. Interessante, né? Então, cada vez mais Israel, no que dizia respeito a uma relação com a lei, se afastou. Tanto que ele foi levado novamente para um tempo de cativeiro. Ele foi liberto do cativeiro do Egito, mas como não cumpriu as condições da aliança, ele foi de novo para o cativeiro babilônico. História. Então, se você for para a história, você vai ver que personagens como Nabucodonosor, esses personagens você aprendeu no colégio. Talvez você não lembre, mas existem. Então, o ponto aqui é que Deus disse assim, eu não os deixarei para sempre na escravidão. Eu vou fazer com vocês uma nova aliança. E essa nova aliança ela é melhor e permanente. Por quê? Eu vou fazer um novo pacto com vocês. Nós vamos encontrar isso lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 31 em diante, e do profeta Ezequiel. No antigo pacto, a marca principal era qual que eu falei na antiga aliança? Condicional. Êxodo 19 vai nos falar isso e Deuteronômio 28 também. Dependia da obediência para se cumprir. E é difícil, né? Se você não obedecesse,
mas a nova aliança é superior em todos os aspectos. Todos, conforme o livro de Hebreus 8 nos conta. Por quê? Porque principalmente ela é incondicional. Não depende de você ou de mim. Ela é feita por Deus. Deus é quem garante essa aliança. Não baseada no que eu ou você possamos fazer, mas naquilo que Deus fez. Essa é a grande diferença. E dentre todas essas promessas da nova aliança, que foi dada primeiramente à nação de Israel, lá em Jeremias 31 e Ezequiel 36, você vai ver que existem várias, mas pelo menos 3 já são desfrutadas por todos que estão unidos a Cristo. Por que eu fiz tudo isso? Para você entender que as coisas não estão soltas. A habitação do Espírito faz parte da promessa dessa nova aliança. E aqui você vai perceber que, dentre as 3 coisas que a nova aliança prometia, era perdão dos pecados, em Cristo você já tem, a lei escrita no coração, a consciência entre o certo e o errado, em Cristo você já tem, e especialmente a habitação permanente do Espírito Santo de Deus. Isso foi um cumprimento que começou da nova aliança na união com Cristo. E essa é a condição que o apóstolo Paulo está falando aqui e que já deixou evidente que os cristãos não vivem na carne, mas no Espírito. Olha o verso 9 aí. Vocês, porém quem? Vocês que estão em Cristo, vocês que creram no Filho de Deus, não estão na carne, mas no Espírito. E Paulo está enfatizando isso para que os cristãos saibam que a união com Cristo tem consequências verdadeiras. Estar unido com Cristo por meio da fé, da confiança, traz consequências reais para a sua vida. Não é algo que fica só no imaginário, é algo que acontece. É como se Paulo estivesse aqui fazendo uma parafrase aqui, vocês não estão crentes, mas dominados pela natureza humana. Sua vida agora é no domínio do Espírito Santo de Deus. Por isso, a maneira de vocês viverem, de vocês pensarem e de vocês agirem não é mais compatível com o pecado. Não é mais compatível com não levar Deus em consideração naquilo que você faz. Uma vez que o Espírito de Deus habita em vocês, como resultado da promessa da nova aliança. Então, isso torna viver no pecado incompatível. Quando eu penso na palavrinha incompatível, que é um termo utilizado para demonstrar que algo não está encaixando, isso é incompatível. E eu gosto muito de Lego, de montar Lego, né? Eu sei que os irmãos vão dar risada, mas tem Legos complexos, tá? E as peças, elas vêm próprias para montar um determinado objeto. Ela é minimamente projetada para os detalhes serem perfeitos de encaixe. E conforme você vai encaixando, vai tomando forma. Se você pegar uma peça que não foi projetada para aquele lugar, ela pode até encaixar, mas ela nunca vai fazer o formato do objeto que ela deveria ser. Entendeu? Ela nunca chegará ao resultado final que foi projetado por aquele que criou o Lego, aquele modelo. Tem alguns Legos de arquitetura, tem alguns Legos de carro, os detalhes são impressionantes. Tanto que muitos dizem lá, é para cima de 12 anos, né? Então, às vezes eu não consigo, fico pensando nisso. Então, nós também fomos criados com um objetivo, para a glória de Deus. E se nossas mentes e nossa vida não viver dessa forma, você sempre estará incompleto, porque você não está vivendo sua vida para aquilo que você foi criado. Sem Cristo, você nunca vai conseguir atingir esse objetivo. Um relacionamento com Deus que pode ser visto no viver diário. Portanto, se você está em Cristo, pela fé, a vida habitual de pecado não é mais uma opção. Não é mais uma opção. Vida cristã e vida de pecado são incompatíveis, porque elas têm origens diferentes. O pecado resulta da inimizade contra Deus. A vida cristã, da reconciliação, da amizade. O pecado aponta para o pai do pecado, que é o diabo. A vida cristã aponta para o seu pai, que é Deus.
O pecado aponta para uma união de uma natureza que desobedece a Deus, que não dá bola para o que Deus diz na sua palavra. A vida cristã aponta para a obediência de Cristo, o maior exemplo de obediência. Olha o que diz o verso 9 aí. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E o primeiro C aqui que você percebe, ele diz respeito a uma autoanálise real da sua vida. Vocês não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em você. Se você creu em Cristo, o Espírito habita em você. E o fruto disso é que você não é mais capaz de viver uma vida de pecado numa boa. Você não estou dizendo, o ensino cristão não é que você não peca mais. Peca, mas você não se alegra com isso. Você se entristece, existe arrependimento. Então a pergunta que talvez nós deveríamos fazer nessa autoanálise é: e como eu sei se eu estou no espírito ou na carne? Uma aplicação prática poderia ser: o que tem ocupado a sua mente durante a semana? O quanto as coisas que Deus valoriza ocupam a sua mente? Aquele que está na carne pouco se importa com as coisas que Deus se importa. Bíblia, oração, congregação. Aquele que está na carne não se preocupa com isso. Passa dias, semanas, quando não muito meses, sem nem olhar a Bíblia. E a desculpa muitas vezes é: eu não tenho tempo. Mas o Facebook está atualizado, né? Então, a ideia aqui é que, se você está no espírito ou na carne, vai ser evidenciado pela sua vida, pela maneira como você vive a semana inteira. Se você não se arrepende dos pecados, se você tem práticas para se divertir que são mais parecidas com os que estão na carne do que os que estão no espírito. Em primeiro lugar, se você está em Cristo, essa realidade dos hábitos espirituais. Sabe o que são hábitos? Hábitos são aquelas coisas que você se acostumou tanto a fazer que às vezes você nem pensa mais. Eu falei aqui na quarta-feira, a ideia de você levantar da cama. Você tem o hábito de levantar da cama. Você não pensa assim: agora pé direito, sai. Agora pé esquerdo. Não, o hábito de se levantar da cama é natural. E assim como aquele que está na carne tem hábitos pecaminosos que são tranquilos. Ele não se constrange com mentira, com fofoca, com adultério. Por quê? Porque ele está morto nos seus pecados. Agora, aquele que está em Cristo, os hábitos espirituais vão estar presentes. Se importar com o que Deus se importa, aprender por meio da Bíblia, desejar crescer em santidade, que é viver uma vida que agrada a Deus cada vez mais. O que nos leva ao segundo ponto, verso 9b. A habitação do Espírito é a marca da união com Cristo. Segundo ponto, a habitação do Espírito é a marca da união com Cristo. 9b aí. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Percebeu? Paulo enfatiza aqui, na sequência do verso, que ninguém é capaz de desfrutar da habitação do Espírito Santo de Deus sem pertencer a Cristo. Essa união prometida na nova aliança acontece exclusivamente por meio da fé. O que é a fé? É a confiança em outra pessoa que não você mesmo. Todas as pessoas têm fé. O ponto é, aonde está essa fé? Todo mundo tem. Aqueles que têm muito dinheiro, muitas vezes a sua fé está no dinheiro. Aqueles que têm uma influência, nossas mídias sociais, ele confia nos seus poderes de influenciar. E o ponto é, para que a habitação do Espírito esteja em você, você tem que pertencer a Cristo. É impossível que aconteça de outra forma. É exclusivo por meio da fé, por meio de Cristo. Não é por meio de Maria, não é por meio de Allan Kardec, não é por meio de Maomé, não é por meio de nenhum guru, não é por meio do pastor Adriano, nenhum. É por meio de Cristo e exclusivamente por meio de Cristo. É como se Paulo aqui estivesse querendo enfatizar o seguinte: olha, a vida cristã
é incompatível com o pecado, porque ela é marcada por um Espírito Santo, que é santo e que habita dentro do crente. E isso só pode acontecer por meio da união com Cristo. E essa habitação do Espírito é a única forma. Não existe outra. A Bíblia fala isso que é exclusiva. E se não for assim na sua vida, você não pertence a Ele. E se você não pertence a Ele, os benefícios que existem de estar em Cristo, você não obterá. Amizade com Deus e vida verdadeira. Não uma vida fingida. Vida verdadeira. Então, o que Paulo quer deixar claro, de novo, é que para ter um relacionamento com Deus, só é possível por meio do Filho. Mas eu acho que o importante é cada um ter o seu caminho. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia afirma que existe uma exclusividade para encontrar Deus. Nisso, o cristianismo, ele se distancia de todas as outras religiões. Porque ele diz que é somente por meio de Cristo, sola Cristo. Não existe outro meio. E duas aplicações aqui importantes, antes de seguirmos, é que você percebe aqui no texto que crer em Cristo e ter o Espírito em nós é simultâneo e imediato. Talvez você não perceba, mas quando você crê em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em você na hora. Não é algo opcional. Se você creu em Cristo, se você depositou sua confiança nele, o Espírito passa a habitar em você. Por quê? Porque Deus prometeu que seria assim. Sendo assim, não existe espaços para um ensino que está no meio evangélico de uma segunda bênção. Existem igrejas evangélicas que ensinam que, olha, você crê em Cristo, mas precisa mais algumas coisas para que você tenha a habitação do Espírito. É o que eles chamam de segunda bênção. E eles dizem que uma das características da segunda bênção é você falar em outras línguas. Mas não pense que é um estudo no IASE de inglês, não é isso. É você falar línguas que não são inteligíveis. E as pessoas brigam por isso. Uma besteira dessa. Aí você diz assim, mas isso é porque vocês são frios. Não, isso é bíblico. Quem está em Cristo tem a habitação do Espírito. Não existe algo a mais. Não precisa fazer algo a mais. Não é crer em Cristo, mais crer em Cristo. Não, não é. E outra informação importante aqui, que talvez você não tenha percebido, é que o tema de destaque aqui é o Espírito Santo habitando. Mas Paulo fala aqui, olha o verso 9, a parte B aí. Se alguém não tem o Espírito de Cristo. Nós esperaríamos que Paulo na carta talvez continuasse falando do Espírito Santo. Mas aqui ele fala o Espírito de Cristo. Por quê? Porque ele quer demonstrar a divindade do Filho. Vocês devem saber que no cristianismo existe um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não são a mesma pessoa, mas eles compartilham da divindade. É uma pessoa, é um Deus em três pessoas. Mas como é que é isso? Isso é um mistério. Nós conseguimos compreender até um certo ponto. Mas não é contraditório, porque você consegue ver na Bíblia isso. Então, quando Paulo faz isso, ele quer demonstrar que Cristo é Deus. Cristo é divino. E ele faz de tal forma que ele faz um intercâmbio aqui entre o Espírito Santo e o Espírito de Cristo, que atua na nova aliança. Então, ao fazer isso, ele diz que a divindade de Cristo é exaltada e igualada com o Deus Todo-Poderoso. E agora volte aí para o texto que diz assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Poderíamos aqui traduzir da seguinte forma: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Pertencer é uma palavrinha utilizada para fazer parte de algo. Você já parou para pensar nisso? E pertencer está diretamente relacionado a uma propriedade ou um domínio. É isso que a palavrinha pertencer quer dizer. Então, pertencer diz respeito a um relacionamento entre o dono e o objeto, seja ele móvel e imóvel, seja pessoa ou não. E no contexto em que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, a ideia de pertencer era muito relacionada aos escravos.
A escravidão existia ainda nessa época. Então, quando se falava que o senhor tinha um escravo, ele queria dizer que o escravo pertencia ao seu dono e o dono tinha total domínio e autoridade para fazer com ele o que bem entendesse. Sabe por quê? Porque ele era comprado por um preço. Então, não perca o raciocínio aí. Toda propriedade, ela está vinculada a um dono e o seu relacionamento com esse dono. Depois você pensa em casa, o que me pertence, tudo que me pertence tem algum relacionamento. Nada que é adquirido fica livre para fazer do seu próprio jeito. Isso é interessante. Nada é livre, espontaneamente livre. E isso você vai ver percebendo ou não. Então, Paulo ensinou aqui na sua carta já que nós somos escravos do pecado, dominados, vivendo debaixo do senhorio do pecado. Ou, então, agora Paulo fala que nós podemos nos tornar livres do domínio do pecado para sermos escravos de Cristo. E essa é a ideia que o apóstolo Paulo fala aqui. Vocês foram livres do domínio do pecado. Ele não é seu senhor mais. Mas você não foi comprado por um alto valor, o sangue do Cordeiro de Deus, para viver como se você fosse o seu dono. Ah, eu faço do jeito que eu quero. Não é assim. Você pertence a Cristo. O apóstolo Paulo se considerava um escravo de Cristo. Na carta dele, aqui aos Romanos, no capítulo 1, era normal na introdução das cartas eles se apresentarem. Eu sou Paulo, fulano de tal. E ele diz lá, Paulo, escravo de Cristo, à igreja que está em Roma. Então você percebe que Paulo, ele sabia bem o conceito de pertencer a Cristo. O apóstolo Pedro também vai falar na sua carta que Cristo comprou um povo por meio do seu sacrifício para ser propriedade exclusiva sua. Já parou a pensar nessas palavras, exclusividade? Já parou a pensar no que ela carrega? Exclusividade. E isso de povo exclusivo fazia parte das promessas da nova aliança. Percebe a harmonia? Cristo é o seu dono, desde que você creu nele. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Você consegue entender isso? Consegue? Pertencer a Cristo diz respeito a viver uma vida diferente da que você vivia. É isso que quer dizer conversão. Você estava indo para um caminho, servindo ao seu Senhor, que era o pecado, e em Cristo você foi para outro lado. Mas você não ficou livre para viver do jeito que você quer. Você agora é livre para viver debaixo de Cristo. Então, talvez a pergunta que você esteja fazendo aí, e que eu já me fiz várias vezes, até ter a convicção do texto bíblico, o que adianta então? Eu continuo escravo. Né? Vocês falam para crer em Cristo, para ser livre do domínio do pecado, mas eu continuo escravo. Sim e não. Deixa eu lhe dar dois exemplos. Um meramente lógico e humano e o outro teológico e bíblico. Pense da seguinte forma, logicamente. Todos os seres humanos vivem escravos de duas coisas aqui. Escravos do sedentarismo, não é verdade? Não faço nada, estou parado, só estou sendo cevado para o dia da colheita. Só engorda, né? Escravo sedentarismo. E existem aqueles que são escravos da saúde. Os dois estão vinculados a uma maneira de viver. Em ambos os casos, existe uma conexão e os desdobramentos, não é verdade? Por exemplo, os escravos do sedentarismo enfrentam depressão, mal-estar, hipertensão, insônia, ansiedade. Tudo isso já foi comprovado que faz parte de pessoas que não têm nenhuma atividade física. Ah, quer dizer que ter atividade física vai resolver tudo isso? Não, mas ele ajuda muito. Em contrapartida, aqueles que têm uma prática regular têm uma qualidade de vida melhor. Percebe? Ambos são escravos de algo. Percebeu? Então, sim, você continua escravo, mas de Cristo. E isso esse exemplo meramente lógico que eu dei é insignificante quando comparado ao relacionamento com Deus.
Porque sem Cristo, você continua escravo do domínio do pecado, inimigo de Deus, e caminhando para a condenação. E na união com Cristo, você é reconciliado com Deus, você tem o direito de chamar Deus de seu Pai, por uma novidade de vida que é uma característica dos filhos de Deus. Mas deixa eu voltar aqui ao contexto de Paulo, que Paulo escreve, onde esse termo aqui, o termo pertencer, era utilizado para um relacionamento de senhor e escravo. E na maior parte desses relacionamentos de senhor e escravo, eram relacionamentos duros, difíceis, onde o senhor maltratava o seu escravo, onde ele tinha até mesmo atitudes desumanas. E embora também existissem casos que o escravo, ele era quase um filho. Ele era muitas vezes colocado como um tutor para cuidar dos filhos. Era a ideia de um babá, de uma babá, né? Essa ideia que a gente tem hoje. Então, nesses casos, a escravidão não era algo tão ruim, mas algo que tem e que faz a diferença nos dois casos, de maneira inquestionável, é nenhum desses senhores, nenhum desses donos dos escravos deu a vida pelos seus servos. Nenhum. Nenhum. Cristo deu a vida por todos aqueles que ele comprou, por todos aqueles que pertencem a ele. E ele não lhe comprou para lhe maltratar, mas para lhe cuidar. Ele não lhe comprou como um marido autoritário, maldoso, que só pensa em lhe maltratar, mas como um esposo amoroso. E a união que nos une a Cristo, ela é feita por laços de amor. E João explica isso no seu evangelho, ele diz assim no capítulo 15: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E eu já não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. O seu senhor não lhe deve satisfação. Só que com vocês é diferente. Em vez disso, os chamo de amigos. Porque tudo que eu ouço do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Percebe a diferença do senhorio de Cristo? De você ser escravo de Cristo? O amor que não corrige, ele não é amor, é bajulação. Lembre-se disso. Irmãos em Cristo que não se amam a ponto de se corrigir, eles não estão amando de verdade, porque o amor pensa naquilo que é melhor. Pertencer a Cristo diz respeito a conhecê-lo cada vez mais. De que forma? Por meio da palavra. E uma vez que você conhece por meio da palavra, você vai obedecê-lo, porque a marca do amor é a obediência a Cristo. João capítulo 14, verso 15. O que nos leva ao terceiro ponto aí do verso 10. A habitação do Espírito é a garantia da vida agora e eternamente. A habitação do Espírito é a garantia da vida agora e eternamente. Olha aí o verso 10. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Percebe aí que o C aparece de novo? Só que deixa eu contar uma coisa interessante. O C, normalmente na língua portuguesa, quando a gente lê, ele parece uma condição uma condicional, né? Se você faz isso, então você vai desfrutar daquilo, não é? Mas não é o caso aqui. Esse C, ele tem mais a função conclusiva. Uma vez que vocês estão em Cristo, o que tem que acontecer é isso. Porque a habitação do Espírito traz esses frutos reais. Entendeu? Então, ele diz ali, Paulo, que a forma que ele utiliza, se porém Cristo está em vocês, é para enfatizar a união que acontece por meio da fé. E ele vai agora nos dizer um benefício maravilhoso dessa união. Paulo afirma aqui nessa parte do verso que o corpo está morto por causa do pecado. E o corpo morrer por causa do pecado é uma consequência da maldição dita lá em Gênesis 2 e 3, do capítulo 2 e capítulo 3, quando Deus disse para eles não desobedecerem, Adão e Eva, os nossos representantes. E uma vez que o pecado entrou por meio dos descendentes, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte.
porque o salário do pecado é a morte. Então, Paulo está dizendo aqui o seguinte: poderíamos fazer aqui uma leitura diferente, dizendo assim: embora o corpo mortal que vocês têm vá padecer, morrer, por causa do pecado que ainda existe, o espírito que já habita em vocês dá vida. Agora, vocês já têm a capacidade de desfrutar a amizade com Deus, mas no futuro também, porque nenhuma condenação há. Com a maldição do pecado, a morte entrou no mundo. E ela atinge tanto crentes, que creem em Cristo, quanto descrentes. Você vê isso. A diferença é que enquanto a morte física é uma realidade igual para ambos, crentes e descrentes, o futuro que os aguarda não é igual. O futuro dos crentes e dos descrentes é completamente diferente. Só deixa eu destacar aqui, em termos de colocar cronologicamente de uma forma mais fácil de entender, a Bíblia ensina que existe uma morte física do corpo, é o que nós chamamos de morreu, né? E existe uma morte espiritual. Na sequência correta bíblica, a morte espiritual vem antes. Por quê? Porque segundo o ensino aqui de Efésios capítulo 2, versos 1 em diante, todos nascem mortos espiritualmente diante de Deus. Então não existe relação com Deus em ninguém na humanidade. É duro, né? Mas é a verdade bíblica. Então, a não ser que creiam em Cristo durante a sua vida, como único e suficiente Salvador, não é Cristo e mais obras, não é Cristo e mais procissão, não é Cristo e mais promessas, não é Cristo mais simpatia, não é Cristo e mais propósito. É Cristo, somente Cristo. E se não crerem em Cristo, continuarão caminhando mortos espiritualmente para a morte física, mas que têm o futuro, a morte eterna. Um tempo depois dessa morte, que a Bíblia diz que durará eternamente. Quanto é esse tempo? Não tem como mensurar, porque é eterno. Eu li uma vez uma pregação de Charles Spurgeon que ele dizia assim: é como se você olhasse para o relógio e o relógio sempre estivesse parado. E os tormentos eternos da morte eterna daqueles que morrerem sem Cristo, que sofrerão eternamente, eles vão dizer assim: está acabando. E o relógio está parado, ele não passa. E aquele sofrimento perdura e continua e não tem fim. Mas a realidade que o apóstolo está destacando aqui é de vida e não de morte. Como se Paulo aqui estivesse dizendo: olha, embora o corpo mortal de vocês padeça, nós vemos isso, né? Uns mais, outros menos. As rugas começam a aparecer, o cabelo branco, as mulheres tentam evitar isso com dezenas de produtos, ajudam, botoxinho aqui e ali, mas não resolve, né? Essa é a realidade, porque o corpo mortal está padecendo. Isso é resultado da maldição. Agora, o crente, ele já desfruta de uma verdadeira vida que começa agora, pela habitação do Espírito, com a união em Cristo, e dentre as promessas dessa habitação do Espírito, a Bíblia fala que teria um novo coração, um coração que crê em Cristo e agora começa a viver para a glória dele. E isso acontece no momento que você crê no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia que Cristo veio para pagar o preço do seu pecado. É isso que ele diz aqui. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Justiça de quem? Justiça de Cristo, a obediência perfeita que foi colocada em você. E o seu pecado, que deveria lhe levar a uma condenação eterna, foi colocado no Cordeiro de Deus. Percebeu a transação aqui? Então, na verdade, sobre a condenação do pecado, você já desfruta da liberdade. Você já desfruta disso. Você já desfruta de uma vida verdadeira aqui e agora. E no futuro, mesmo que você morra fisicamente, você não vai permanecer nesse estado. Você não vai permanecer nesse estado. Sabe por quê? Porque o Espírito lhe deu vida. Porque o Espírito habita em você. Você está seguro. Você já escutou a palavra segurança? Isso é maravilhoso saber que nós temos segurança em Cristo. E a ideia aqui do Espírito lhe dar vida e o Espírito habitar em você, ela remete diretamente a uma capacidade de selar
a sua vida até o fim. No antigo tempo aqui, no tempo bíblico, era muito comum os reis terem um anel real. Então, quando eles queriam dizer alguma coisa, eles falavam assim: leve a mensagem até o fulano e diga que você vai falar em nome do rei. Como eu sei que eles vão me acreditar? Aqui está o selo real. Aí ele colocava o selo como garantia de que aquilo vinha da palavra do rei. E a Bíblia afirma que o Espírito Santo é o selo da promessa, é a garantia de que você vai viver eternamente. E Paulo também afirma na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, que o Espírito Santo é o penhor da herança. Outra palavrinha para penhor é garantia. O Espírito Santo é a garantia da sua segurança futura. Se você pensar nisso, não sei se hoje existe muito isso, mas existia pelo menos, quando você precisava pegar dinheiro, às vezes você ia até o banco e penhorava algo. Então você podia levar ouro lá, você deixava esse penhor como uma garantia que você voltaria a resgatá-lo, né? Então, a ideia é que se você não voltasse, você perderia isso. Você perderia a garantia que você havia dado, ficou lá. Do contrário, não tem como resgatar. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que é a sua garantia, não você, não suas forças, não aquilo que você pode fazer, mas o poder do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da divindade santa, que é o garantidor da sua vida eterna. Percebeu a diferença? Isso traz segurança, isso traz alívio. Os crentes são chamados a viver já agora, verdadeiramente. E isso é possível pela vida no Espírito. E uma das minhas principais orações, ou entre todas as orações que eu tenho feito, é: Deus, o tempo aqui, do lado de cá da eternidade, é tão curto, então não me deixa desperdiçar ele com aquilo que é tolo, com aquilo que não tem valor eterno. Não me deixa desperdiçar ele. Me ajuda a colocar as prioridades no lugar certo. O Senhor como a prioridade máxima e aquilo que te honra. E me ajuda a encontrar alegria nisso. Porque muitas vezes esse é o desafio do crente, encontrar alegria em Cristo. Então, lembre-se disso. O Espírito Santo habita em você para lhe ajudar a encontrar isso. E nós vivemos em um tempo, me arrisco a dizer aqui, nunca visto em termos de conexão e informação, não é verdade? Nos tempos bíblicos, precisava uma carta ser enviada, o cara ia lá, demorava dias. Hoje, as informações são num clique. Nós temos a capacidade de trocar de lado do mundo, capazes de nos comunicar com pessoas do outro lado, em tempo real, do outro lado do mundo, né? Não do outro lado da vida, não vai entender errado. Mas o engano continua o mesmo. O engano pela busca de felicidade continua o mesmo. O pecado continua oferecendo vida onde só há morte. O pecado oferece vida longe de Deus. E esse não é um truque novo. É o mesmo inimigo com roupas novas. Lá no Éden, Satanás falou a Adão e Eva: certamente vocês não morrerão. Porque eles disseram, Deus disse, morreremos se comermos do fruto proibido. Certamente não morrerão, quando Deus havia dito com clareza, não. O pecado continua prometendo vida feliz ao incentivar você. Cometa adultério, não tem problema. Isso é vida feliz. Assista pornografia. Fique sendo viciado. Ele continua prometendo alegria onde só há morte. Isso não é novo. Isso não é novo. Essa advertência sobre isso já foi feita há muito tempo atrás por um homem que a Bíblia fala o homem mais sábio de todos. Sabe quem era? Eu achei que vocês iam dizer Jesus, né? Mas era Salomão. Claro que era Jesus, porque ele nem pecado tinha. Mas a Bíblia fala que Salomão foi um homem sábio. E olha o que ele escreveu nos seus provérbios para o seu jovem filho. Ele escreveu várias instruções para o seu filho. E entre elas ele disse assim: existem caminhos que para o homem parecem ser caminhos de vida, de alegria, de felicidade, mas que na verdade são caminhos que levam à morte. À morte. Não existe verdadeira vida
tem Cristo. Lembre-se disso. Não importa o quanto o mundo aí fora lhe ofereça essa ideia. Não importa. É engano. Se você está em Cristo já, relembre isso. Desfrute disso, dessa segurança que o Espírito dá para você. Agora, se você ainda não está, hoje é o dia. Para que postergar mais? Se arrependa e creia. Depois, sozinho, não precisa vir à frente aqui na oração do pecador, não precisa disso. Sozinho, feche seus olhos e diga: Senhor, me perdoa. Eu queria viver próximo de Ti, me ajuda, me salva. Não existe vida sem Cristo. O que nos leva ao último ponto aqui, ponto 4, verso 11. A habitação do Espírito da certeza. A habitação do Espírito da certeza da ressurreição futura. Olha o texto aí, verso 11, diz assim: Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Percebemos que Paulo, antes, no verso anterior, ele falou que nós temos garantia. O Espírito habitando em nós é a garantia de que você vai viver eternamente. Começa agora, mas vai durar para sempre. Mas agora, como se Paulo estivesse lembrando aqueles religiosos que pediam sinais a Jesus, e Jesus disse: Não vou dar nenhum outro sinal, senão o de Jonas, e para falar a respeito da sua ressurreição, Paulo agora ele dá uma prova real. Ele diz assim: olha, o Espírito Santo não só tem poder para garantir a vida, mas ele já fez isso. Ele deixou um exemplo. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é questão de tempo para acontecer exatamente igual com vocês. O exemplo está dito. Agora é só vocês olharem para ele. E algumas ênfases ficam claras aqui no verso 11. Primeiro, Paulo está falando de um evento futuro, da ressurreição do corpo. Paulo está falando de um evento futuro. Mas a ênfase mais importante, que eu creio que Paulo quer destacar, é a prova. Você tem uma garantia. A ressurreição é a garantia da vitória sobre o pecado. A morte não tem a palavra final, mas Deus com a sua promessa de vida. Quando se fala da morte de Cristo pelos pecados, e isso é importante destacar que Cristo morreu pelos pecados, pelos seus pecados, pelos meus pecados, mas a história não termina aí. A história não termina naquela sexta-feira sangrenta, com pregos e uma cruz, onde o Redentor sangrou em seu favor. A história não termina lá. Ela termina no domingo, com Cristo ressuscitando. Sua ressurreição é fundamental. Sua ressurreição é a base do cristianismo. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, primeira carta no capítulo 15, se a ressurreição de Cristo não é real, a nossa fé não vale nada. Mas a ressurreição de Cristo aconteceu. Sua ressurreição existe. Ele venceu a morte. E é porque ele venceu a morte que você e eu podemos acreditar no amanhã. Você já cantou essa música? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. No entanto, Paulo, ao fazer isso, dar esse exemplo com Cristo para falar de algo no futuro, dizendo, uma vez que o Espírito habita em vocês, ele vai repetir o que aconteceu com Cristo. Cristo é o primeiro, depois os seus irmãos, aqueles que pertencem a ele. Aqueles que não pertencem a ele estão fora desse benefício. E aqui também é importante destacar o aspecto corpóreo que o texto traz. O texto afirma que o corpo não é algo ruim, como muitos acreditavam, chamados gnósticos, que diziam que o corpo era ruim e o espírito era o que valia. Isso era uma heresia. Ainda existe isso hoje. Muitos que ensinam que o corpo não vale nada. Vimos isso nos estudos de quarta-feira na antropologia, lembram? Só que essas afirmações a respeito do corpo, elas são vitais.
porque você pode viver no presente com essa perspectiva. E o que vai fazer com que você viva no presente com essa perspectiva, esse olhar no futuro do que vai acontecer com vocês, é muito importante. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque vai lhe tirar o medo do futuro. Você é uma pessoa ansiosa? Não sabe o que vem no dia de amanhã? Você vive com medo? Em Cristo você não precisa mais. Aquele que começou a boa obra vai lhe guardar até o fim. Ah, mas não teremos mais dificuldades? Claro que teremos. E eu me arrisco a dizer que até mais do que você tinha. Servir a Cristo não é garantia de vida fácil, mas é a certeza de uma vida eterna. Quantas pessoas hoje vivem com medo do amanhã? Diz que a ansiedade é o mal do século. Já escutaram isso? Pessoas preocupadas, pessoas sem esperança, porque elas não sabem o que virá. Nós temos a garantia aqui do nosso futuro. Como é bom saber disso nos momentos de dor, porque eles vão vir. Como é bom saber disso naqueles momentos de angústia da alma, sofrimento, tempos que parecem que não têm fim, quando o sofrimento parece que, mesmo quando ele é curto, ele parece que dura meses. Eu sei como é. Eu já experimentei isso. Mas quando eu olho para o que me aguarda, eu posso descansar. Assim como o Espírito ressuscitou Cristo para a vida eterna, nós também ressuscitaremos. Também nos dá uma perspectiva do presente correta. Por que isso? Porque esse tempo não é tudo o que há. Não é para você viver preguiçoso, não é isso que eu estou dizendo, mas não precisa viver querendo conquistar o mundo como se esse mundo fosse tudo o que há. Ah, mas então você está incentivando as... Não, faça o melhor que você pode em todo o tempo para a glória de Deus. Seja sendo um jardineiro ou sendo um juiz. Não importa. Para a glória de Deus, o que importa é a maneira como você vive. E quando nós temos essa perspectiva da vida eterna pela frente, você não é mais enganado por possíveis alegrias momentâneas. Por exemplo, uma coisa muito comum nos matrimônios. Pessoas trocam uma alegria de um relacionamento que muitas vezes está passando por dificuldades, o casamento é assim. Se você está pensando em casar ou já casou, sinto lhe dizer que a história da Disney é tudo mentira. Não tem um príncipe no fim e não tem uma princesa. No meu caso até tem a princesa, né? Mas o príncipe não tinha. Chulé existe, mau humor existe. Então, lembre-se que apesar disso, essa promessa de alegria do adultério é morte. Não caia nessa. Por um momento de aparente alegria, mas que com o tempo vai mostrar que foi um grande engano. E por fim, mas não menos importante, nos faz criteriosos no viver. Aquilo que não glorificar a Deus, eu começo a deixar de lado. Por quê? Porque eu quero glorificar aquele que me amou primeiro. Aquele que deu a vida por mim, me comprou e que disse que agora eu sou dele. E se eu sou dele, ele é meu. E eu desfruto desse relacionamento por causa do amor que ele me amou. Algo que nós vamos ver nos próximos versículos. Então, deixa eu fazer duas aplicações aqui a respeito disso, nessa carta de Paulo aos Romanos. Duas coisas são importantes de você lembrar. Aqueles que estão unidos a Cristo estão seguros. Nenhuma condenação há. E embora a habitação do Espírito tenha muitos benefícios, a Bíblia fala de vários deles, eu penso que a segurança que o Espírito dá é o que mais me deleita. Saber que eu estou guardado, protegido. E se você é crente, desfrute disso. Lembre-se diariamente disso. Olha, hoje eu vou ter que enfrentar de novo um trabalho difícil. Meu chefe às vezes é mal-humorado, ele briga comigo. Mas em Cristo eu já tenho a vitória. Mais que vencedor. Você está seguro. Nenhuma condenação há. Memorize isso. Conte a si mesmo, pregue para você no espelho se precisar, de tal forma que essa convicção plante no seu coração e cresça e frutifique.
E se você não consegue fazer isso sozinho, como é o meu caso, muitas vezes, ore pedindo ao Espírito que lhe ajude. Me ajuda, porque eu por mim mesmo, eu não consigo, às vezes eu não consigo nem perceber. No entanto, existe um erro que acontece enquanto a verdadeira conversão tem a segurança da salvação, existem as falsas conversões, a falsa segurança. E isso acontece muito no nosso meio evangélico, que considera algumas características do Espírito Santo, procurando por dons, supostos dons espirituais de maneira desenfreada, conseguir enxergar coisas do futuro, coisas que mais se parecem com uma cartomancia gospel do que o evangelho bíblico. Que nunca pensaram realmente o que é a liberdade do poder do pecado, porque no fim isso é o mais importante. A escravidão do pecado é quebrada. E se esse é o seu caso, que você não pensa o que é o pecado na gravidade, ligue uma luz amarela aí, de atenção. Inclusive na autoanálise, para ver se você não está parecido com aquilo ali, ó. Achando que é um baita de um tigre, quando na verdade é um gatinho. Isso acontece muito. Conversões falsas de pessoas que nunca tiveram suas vidas verdadeiramente regeneradas, convertidas. Tem um relato aqui, e eu vou chegar ao fim, de um famoso evangelista chamado Billy Graham. Ele fazia uma cruzada, ele ia, quando não existia essas mídias sociais, ele ia por todos os lugares do mundo, e ele conta a história que ele estava num avião e sentou do seu lado um homem completamente embriagado, bêbado, e olhou para ele e falou assim: o senhor me converteu. Daí ele olhou para ele e falou: com certeza eu te converti, porque se fosse o Espírito Santo, tu não estaria mais assim. Entenderam? Falsas conversões de pessoas que vêm à frente e fazem uma confissão, levantam a mão, assinam um formulário. Isso não quer dizer nada. Se você não entender que o pecado é inimizade contra Deus e somente a união com Cristo é capaz de desfazer, você vai continuar sendo no máximo uma pessoa religiosa. E os religiosos externos, ritualísticos, não herdarão o reino de Deus. Então hoje, aprendemos a respeito aqui de Paulo uma importante autoanálise. Em primeiro lugar, a habitação do Espírito é incompatível com uma vida de pecado. Verso 9. Em segundo lugar, a habitação do Espírito é a marca da união com Cristo. Verso 9b. Em terceiro lugar, a habitação do Espírito é o selo, é a garantia, é o penhor da vida agora e eternamente. E em quarto lugar, a habitação do Espírito dá a você a certeza da ressurreição futura. Da certeza, porque Cristo ressuscitou, você também ressuscitará. Vamos orar? Feche seus olhos um instante. Santo Deus, obrigado por esse tempo juntos aqui, Pai. Ajuda-nos, porque tantas vezes nós não fazemos uma autoanálise da nossa vida. Então nos ajuda, que o Teu Santo Espírito nos abra os olhos, nos tire a cegueira e nos traga a convicção de que nós precisamos de vida. E a verdadeira vida só existe no Teu Filho Jesus. É nele que nós confiamos agora e para sempre. E é por causa daquilo que Ele fez, não nós, que nós podemos ter certeza que o Senhor está nos escutando nessa oração. Ajuda-nos. Ajuda-nos a termos cada vez mais mentes transformadas pela Tua palavra. Tira-nos a preguiça e os hábitos que ainda teimam em permanecer na nossa vida, para que dessa forma nós possamos Te glorificar com todo o nosso ser. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos?